tudo certo por aí? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina e por quê, né? A gente, ao longo das aulas passadas, viemos falando sobre Abhyasa, que é um conceito do yoga, que tem a ver com a repetição que a gente faz mecânica, a repetição que a gente faz consciente. E daí isso puxou um seguinte tema, que é a autossabotagem, que a gente também já trabalhou. Todas essas práticas estão lá no YouTube, vocês podem assistir novamente. E é aquilo, né? É como puxar um fiapo da roupa. Se você puxar um, não para mais, né? Então tem muito pano para manga. E daí a gente chega, né? De onde a gente parou, que é aquele aspecto de autossabotagem, a gente chega num ponto muito importante, que é essa formulação da nossa rotina. Por quê? Né? Deixa eu dar uma refrescada aí para quem não viu a prática passada, a aula passada, né, falando sobre autossabotagem. A gente enfatizou que muitas vezes, dentro dos nossos processos de autoconhecimento, ou até mesmo de algo mais prático que a gente está colocando na nossa vida, um objetivo, uma meta, a gente fica muito na pira de sair desse ponto A e ir logo para esse ponto B. A gente não curte, a gente não vive o processo. E a vida, ela acontece justamente nesse meio. Tanto que é aí que o autossabotador vem e tenta nos derrubar, né? Tenta fazer a gente não chegar nesse ponto B. E é por isso que a gente chega nesse ponto da rotina. Porque que é importante a gente ter, então, constância, né? Para chegar nesse ponto onde a gente quer. E, bom, vocês deixaram algumas perguntas lá na caixinha que eu abri nos stories. E aí a primeira foi a seguinte: amo rotinas, mas eu mudo muito elas. Isso é certo? É errado? Bom, se eu entendi, mudar aqui no sentido de você mudar os horários. Eu penso que é isso, no espaço-tempo. Porque, primeiro que não tem certo e errado, a gente tem que fazer o que funciona pra gente. Então, essa parte aqui, você tá fazendo certo se estiver bom pra você. Agora, em relação a mudar muito, se for no sentido de horário, a gente tem que entender que se a gente se propôs a fazer alguma coisa, né, é importante que a gente faça. Então, você não precisa ficar preso em horários, né? Então, se você definiu que você vai ler 15 minutos todos os dias, fazer uma prática de yoga, sair para correr e vai comer uma fruta por dia, é importante que você faça essas 4 coisas, independente do horário, né? É importante você ter feito elas, independente se na segunda você fez 5 da manhã, uma, 6 da tarde, outra, enfim, se você foi mudando nesse sentido. Agora, se você, dentro de um objetivo, está sempre mudando a sua estratégia, isso já não é rotina, porque rotina é aquilo que a gente tem constância, né? E aí já puxa essas duas próximas perguntas, né? Como manter e como não dar migué nesse modo home office, né? Que a gente está, né? E, bom, como manter é um grande desafio também. E aí a gente volta naqueles aspectos que a gente já falou anteriormente, de que para a gente estipular, estabelecer uma rotina, a gente precisa de uma intenção. Você só levanta para ir pegar água se você estiver com sede, né? Então, óbvio, de uma maneira bem simplista falando, mas a gente consegue aplicar isso para tudo. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, é importante você planificar a maneira que você vai chegar até ele. A rotina é isso, é você se organizar no seu espaço-tempo para conseguir atingir um determinado objetivo. Então, como manter? A gente falou um pouco disso também na prática de autossabotagem. É importante a gente manter firme a nossa intenção. Todos os dias reafirmar o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Porque muitas vezes a gente não tem escolha. Foi outra coisa que eu perguntei aí nas enquetes, né? Nas perguntas no Instagram. Muita coisa a gente faz por obrigação e muitas coisas a gente faz por prazer. Muitas vezes a gente consegue escolher tudo que a gente faz. Isso é ótimo, ter esse privilégio. Mas muitas vezes a gente não tem como escolher tudo. Mas, até mesmo as coisas que a gente não tem como escolher, por exemplo, eu trabalho num emprego que eu não gosto, mas provavelmente você está nesse emprego porque você precisa se sustentar, você precisa comer, você precisa pagar suas contas. Então, beleza, você não está ainda no trabalho dos seus sonhos, né? Você não faz a coisa que você realmente quer, mas você tem um outro objetivo maior. Então, você pode escolher como você vai reagir a esse emprego, né? Você pode tornar a sua vida um inferno dentro desse emprego, ou escolher
sendo mais prático para executar aquilo, porque o seu objetivo é outro, até você se reorganizar e conseguir estar na onde você realmente está. E isso é importante porque a intenção, ela é como uma chama, né? Então, é importante a gente planificar, ver o que a gente realmente quer, porque o que eu falo em aula, né, para os alunos, é que a intenção, ela é o nosso grande porquê. É o porquê que a gente levanta da cama, o porquê que a gente vai para trabalhar. É importante a gente ter isso, ele vem como uma centelha, uma coisinha pequena. E a rotina faz o quê? Que essa chama fique cada vez mais forte. Então, também respondendo, né, essa pergunta, né, como não dar migué, como manter, é fazer, tem que fazer. Então, isso eu falo muito dentro também da prática do yoga, não são todas as aulas que vão ser maravilhosas, né, porque quando a gente está no processo de constância, a gente começa a se perceber de diferentes maneiras, você não acorda todos os dias bem. Então vai ter um dia que você vai praticar e vai ser uma merda. E tá tudo bem, porque você tá daquele jeito e é aquilo que você tem pra se experienciar naquele dia. Né? Então o bom da rotina é isso, ela nos permite reconhecer esses momentos, né? Que a gente tá frágil, esses momentos que a gente tá forte. Então, como manter, como não dar migué, tendo uma intenção forte. E a intenção é isso, é o grande motivo que a gente tá fazendo isso. Então, na hora que você tá lá desanimando, fala, não, vamos, vai cansado mesmo, mas faz, né? Independente do horário, mas faz, porque você sabe que isso vai te ajudar a levar lá no outro ponto. Depois que você fez, é óbvio, né? Você vai, com o tempo, colhendo esses benefícios e essa chama, essa intenção, ela vai tendo cada vez mais propósito de ser. E depois de muita constância, isso se torna um hábito, porque ele se cristaliza. Chega um ponto que você repetiu tanto aquilo, que isso tá dentro de você. Tanto que às vezes quando você quebra a sua rotina, você se sente mal, porque você fala, nossa, parece que tá faltando uma parte de mim, né? E aí puxa para essa próxima pergunta, né? Que na pandemia quebrou, né? E tá muito difícil de engrenar. E outra também mandou assim, dicas para construir uma nova quando a antiga não faz mais sentido. E gente, a pandemia pegou todo mundo, né? Não teve um que saiu ileso. E nesse momento a gente teve de fato a nossa rotina jogada no lixo, né? E por mais que às vezes a gente tenha o mesmo objetivo, a mesma intenção, a maneira como a gente vai chegar até ele é diferente. Por exemplo, antes da pandemia, a minha intenção era estar em contato com meus alunos, dar minhas aulas, né? Meu intuito, a minha intenção profissional, por exemplo. E a maneira como eu fazia isso era presencial. Na pandemia, precisou ser online. Então, se eu tinha uma estratégia aqui, agora ela é outra, porque eu vou ter que me adaptar a isso online. Foi difícil? Foi difícil, né? E a gente tem que se adaptar, e a gente tem que testar o que funciona para nós, testar o que funciona para as pessoas, né? A gente tem que se adaptar. E isso é interessante porque puxa para um próximo assunto, olha lá como isso nunca acaba, né? Que é sobre a gente saber fluir nas circunstâncias, a vida é isso, né? E mesmo que a gente tenha uma rotina perfeita, vão acontecer coisas na nossa vida que vão vir e vão passar uma rasteira e falar assim, ó, tá na hora de você movimentar isso aí, né? Tem que mudar, porque a pandemia foi isso, né? Ninguém saiu ileso. E quando uma coisa dessa acontece, né, que a gente não consegue mais engrenar, quando a gente uma rotina antiga não faz mais sentido, significa que a gente tem que voltar lá para a intenção primeira. Né? Significa que a gente tem que parar de novo, sentar e ver se aquilo que a gente quer é aquilo que a gente quer agora. Né? E eu acho que nessa pandemia, revisitar essa intenção não é algo que a gente faz uma vez por ano. Né? Não é assim, a gente tem nem em 6 meses. Talvez mensalmente a gente tem que revisitar essa intenção, porque está mudando a cada instante. Né? A gente está vivendo uma imprevisibilidade muito grande. Né? E então, né, como que a gente constrói uma nova quando uma outra não faz sentido? Ressignificando. Você tem que voltar, ver o que é a sua prioridade nesse momento presente, o que é importante para você agora. E aí você vai, em cada área da sua vida, você vai organizando e vendo como você vai chegar até aí. Quando você vê como você vai chegar até aí, você vai vendo que você vai criando uma rotina. A rotina está aí. Óbvio, você vai inserir muitos hábitos que já são seus, que já te pertencem. Você vai criar novos hábitos, novas rotinas, mas é mais ou menos assim e não é tão fácil assim também, já vamos falar sobre isso.
E a última pergunta foi assim, é mais fácil inserir um hábito de cada vez numa rotina existente ou começar tudo diferente, tudo do zero, de novo, né? E aqui também eu acho que vale de pessoa para pessoa. A gente não consegue deixar todos os nossos hábitos de lado, né? É igual quando a gente tá criança e tá aprendendo que escovar o dente tem que ser todo dia, porque senão a gente não ia nem chegar agora aqui com dente, a gente já tá tudo banguelo, né? A gente não começa a vida já falando, nossa, todos os dias eu tenho que escovar o dente. E isso é pra tudo, serve pra tudo na nossa vida, né? A gente vai colocando hábitos e alguns deles eles ficam até a gente ficar velhinho. Então, se pra você vai ser mais fácil inserir hábitos novos numa rotina existente ou decretar assim, agora eu sou uma nova pessoa, vai variar muito de caso para caso. Às vezes você realmente mudou para outro país, aí a sua vida virou de ponta cabeça, aí você de fato tem que virar do zero, né? Então é bem relativo, mas eu acho que as outras acabam respondendo essa, né? Se ficar alguma coisa aí a gente pode conversar depois. E bom, pra gente não ficar só em teoria, o mais importante para a gente levar daqui, né, dessa discussão, e se vocês quiserem conversar um pouco mais depois, é isso. A gente tem que lembrar o grande porquê, a intenção. Por isso que quando eu falo, né, na hora que você subir no seu tapete, como aqui também é um ritual, é um momento que a gente... É rotina também, vai ter dias, é aquilo que eu falei, vai ter dias que a prática não vai ser incrível. Mas a gente vem aqui justamente para experienciar como a gente está nesse momento presente. E se experienciar no momento presente é ter essas dicas, né, da nossa intuição, do nosso ser, de como que a gente vai reagir às coisas ao longo desse dia, né? E lembrar que amanhã é um outro dia, né? A gente não precisa se determinar por esse que não foi tão bom. Mas quando eu falo, né, subiu no tapete, reseta. Tudo que foi, já foi. Você já não é mais o mesmo de ontem que subiu nesse tapete. Então aqui é a sua chance de começar de novo. Então você pode pôr uma intenção nova. E daí, quanto mais a gente vai firmando essa rotina, vai mais trazendo constância, vai trazendo essa repetição, mais isso se torna um hábito, mais a gente cristaliza esses passinhos, né? Essas etapas que fazem a gente chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que o lance é a gente não ficar muito preso em chegar lá, é se organizar direitinho para viver o que está acontecendo nesse meio termo, né? Eu acho que esse é o grande barato, porque a vida acontece no aqui, não nessa projeção lá na frente. E a gente tem que viver bem agora, né? E vamos lá, vamos viver bem agora. A gente vai fazer justamente uma postura que fala muito sobre esse aspecto da gente querer chegar no ponto D muito rápido antes de criar todo esse espaço, de criar toda essa nossa rotina, de criar repetição. Porque aqui, ó, em Paschimottanasana, estica um pouquinho aí sua perna pra frente. A gente tem uma postura onde que a gente encontra muitos desafios, né? Então, por exemplo, agora no home office a gente fica muito tempo assim, né, no computador. Então a gente está machucando, né, a nossa coluna em vários pontos, cervical, no centro das costas, lombar, né? E a gente fica muito tempo com a perna assim, né, flexionada, apoiada no chão. Então, na hora que a gente faz esse movimento, a gente sente de um tudo, né? Ainda mais na hora que eu falo, estica a coluna, dá pra até escutar, né? Fazendo. Então, essa postura é muito boa pra gente entender um pouco sobre essa constância, né? Sobre essa repetição e do porquê que é importante o processo e a gente estar entregue a esse processo. Então, ó, na hora que você sentar com seus isquios no chão, ó, puxa os glúteos lá pra trás, sente os ossinhos do bumbum no chão. E aí percebe que essa região da sua lombar, ela é bem rígida, ela tá bem atolada, né? E a gente precisa criar espaço. Quando você vem para a prática fazer Paschimottanasana, a gente fala, inspira, eleva os seus braços. E aí a gente fala, expira, umbigo em direção à coxa. E aí chega um ponto que você sente que não vai mais se você não fizer o quê? Arredondar. Porque a gente chega querendo o quê? Tocar o pé. Então, percebe que o ombro arredonda e aí a gente já perdeu toda essa intenção da lombar. Então, é importante quando a gente faz isso todos os dias, ou pelo menos toda vez que a gente pratica, é criar o quê? Espaço nessa lombar. Ela não vai criar um espaço de um dia para o outro. Então, aqui a gente trabalha o quê? Essa constância. O nosso corpo ele vai se adaptando nessa rotina de prática para criar espaço. Então, você vai, alonga o máximo. E aí, agora, ó, vai até o seu ponto máximo, deixando essa lombar reta. E para.
Se você também não conseguir esticar todo o seu joelho, não tem problema, deixa levemente flexionado. E fica aqui, ó, nessa inclinação. Respira. Respira fundo. Mantém. Escuta o seu corpo. Veja o que ele está falando que é possível agora. Isso é sobre se revisitar. Ver o que você pode fazer nas condições que você tem. O nosso corpo, ele fala com a gente de uma maneira incrível. Respira. Tenta descer um pouquinho mais, ó, com a lombar reta. Pouca coisa, mas fica. Vai começar a sentir esquentar aqui, ó. Porque a gente tá o quê? Abrindo espaço. E, ó, cuidado pro braço não fazer isso, ó. Cair. Beleza? Segura aqui. Se der pra esticar a perna, deixa esticado, mas se não der, deixa flexionadinho. Inspira, puxa mais, ó, aqui nessa diagonal. E vai se alongando. Primeiro a lombar cresce pra depois descer. Não tenta arredondar, pular a etapa. A gente chega lá uma hora. É preciso constância. Fica aqui, respira. Mantém permanência. Observa para onde a sua mente vai na hora que você tá aí. Tentando. Rotina é sobre tentar de novo. E tentar de novo, e de novo, e de novo. E nessa geração imediatista que vivemos, isso é muito difícil, né? Então respira. Coragem. Inspira, volta, subiu. Cresce. Expira, desce as mãos. Observa essa sensação. Seus braços, é óbvio, né? Eles são cansados, mas a sua lombar. Esse espaço parece que fica repuxadinho, né? Fica com a coluna retinha aí. Respira. Mantém só se observando, sentindo o seu corpo. Quando você mantém a perna esticada, observa se a musculatura sente, se você está sentindo uma tremessãozinha. Vai respirando, vai se escutando. Inspirou, abre os olhos de novo, elevou os seus braços. Agora a gente vai lá, umbigo em direção à coxa. Então se você vai, só que em algum momento a sua lombar arredonda, você vai fazer o quê? Trazer a sua perna. Se Maomé não vai até a montanha vem até Maomé. Então, ó, flexiona, traz o joelho, a coxa no umbigo, traz, ó, e deita. Percebe que a lombar ela fica bem ativa. E depois a sua mão chega no seu pé. E aí você solta a cabeça. E respira. Respira. Se você já tem um pouco mais de espaço, a flexão da perna fica um pouquinho menor, ó, mas você lembra de umbigo em direção à coxa. Umbigo em direção à coxa. Não arredonda essa lombar. Respira. Fica aí. Relaxa seus ombros, mas o umbigo em direção à coxa, ele se mantém. Vai respirando fundo. Inspira, subir os braços, alonga, estica. Expira, desce as mãos. Ai, muito bem. Junta a planta dos pés e dá uma soltadinha aqui. Vai respirando fundo. Percebe que o seu corpo, ele conversa muito com esse tema que a gente estava aí falando até agora. O conquistar das posturas, né, o ponto máximo lá na frente, ele é construído justamente nessa rotina. Então não tem como pular, né? Não tem como a gente acelerar o processo, não existe fórmulas mágicas. Isso serve para tudo na nossa vida. Né? A gente entender, por mais que a gente seja uma geração que tem um pouco de ranço, de disciplina, é essa disciplina, essa constância, essa rotina que vai ajudar a gente a viver melhor o agora, né? E porque a gente ficou com essa mania de querer estar lá longe, lá na frente, né? E não, a gente precisa estar aqui primeiro, beleza? Uma última vez, esticou as pernas, coragem. Hoje é só Paschimottanasana, né? Justamente para a gente perceber esse nosso aspecto de querer chegar no pé com muita ansiedade. Inspirou, elevou os braços, alonga. Lembra, ó, umbigo em direção à coxa. Umbigo em direção à coxa. Viu que o umbigo não consegue ir mais? Traz a perna. Flexiona o seu joelho. Enquanto você conseguir ir, ó, você vai.
você vai. Depois você desce as suas mãos, relaxa os ombros, mas sempre tentando alongar o máximo da sua lombar. Isso aqui é a repetição que a gente vai ganhando. Um dia por vez. Se quiser, flexiona o joelho, permanece aqui, mas sempre tracionando essa lombar. Solta o pescoço. Respira fundo. Inspira, subiu. Expira. Solta o ar pela boca. Fazer uma torçãozinha. Mão esquerda no joelho direito. Mão direita lá atrás da coluna. Não precisa debruçar. Fica com a coluna bem retinha e olha por cima do seu ombro direito. Respirando fundo. Sentiu que tem espaço? Inspira. Expira. Torce um pouquinho mais. Deixa as pernas ativas. Inspira, volta para o centro. Elevou os braços. Vamos dar uma alongadinha aqui. Expira, outro lado. Mão direita, joelho esquerdo. Mão esquerda lá atrás. Torce. Pés ativos. Respiração fluida. Observa a sua respiração nesse momento presente. Inspira, volta devagar. Cruza as pernas. Coluna reta. Peito aberto. Coração tranquilo. Fecha um pouquinho os seus olhos. Deixa o queixo paralelo ao chão. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Agora a respiração é nasal. Começa a investigar o que é importante para você hoje. E se isso é muito importante para você, tenha isso como seu grande porquê, como a sua intenção. Toda a sua rotina, todos os seus hábitos, tudo aquilo que você vai desenrolar a partir daí, tem a ver com esse grande motivo, com essa intenção. Mas como a gente faz para chegar até lá? Então, se a intenção é o porquê, o agora é o como, porque é só no agora, no momento presente, que a gente consegue definir essa ação que vai nos levar até esse objetivo. A intenção é o porquê, o como é o agora. Então, na hora que você se animar, se você achar que não consegue, que seu auto-sabotador vier, você lembra da sua intenção e lembra que o que você pode fazer, a única coisa que realmente te pertence é o agora. Inspirando profundo, recolhe as suas mãos unidas em frente ao peito, em pranamudra, sentindo esse toque de uma mão com a outra, percebendo que você já é feito de muita rotina, muitos hábitos. Não perceba a rotina como algo alheia a você. Se você está aqui agora, porque você já construiu muitas coisas.
Então seja orgulhoso disso, orgulhosa disso e confiante de que esse seu motivo, essa sua intenção, ela ainda vai te levar para muito longe. Confia e coragem. Um on para fechar, inspira fundo. E até a próxima. Namastê.